Oi, gente! Vídeo de hoje de vocês, de história, com conteúdo em relação à independência do Brasil. Então, vocês vão fazer as páginas 76 e a página 77, que apresenta apenas 5 questões em relação a esse conteúdo que está aí na página 76, que é basicamente essa ideia da independência do Brasil, que o que aconteceu? O Brasil se despregou das posses, de Portugal. Portugal deixou de ter posse sobre o Brasil. Então, por isso que ganha esse nome. Então, 7 de setembro, a ideia das pessoas saírem nas ruas, marcharem para falar sobre isso, sobre a independência do Brasil, basicamente foi o que aconteceu há alguns anos atrás, tá? Bom, em relação a esse contexto, a gente deve falar o que está no próprio livro, né? Ele tem um textinho que explica em relação a isso, o que é que a independência do Brasil ela se trata em relação a essa demanda, essas questões políticas e econômicas que houveram, assim, quando o Brasil quis ficar livre do domínio português. Então, primeiramente aí, no primeiro parágrafo, tem assim: muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como reino, mesmo ele tendo sido elevado à sua posição durante a estado da família real. Então, portugueses eram muito nacionalistas. Por esse motivo, eles não aceitavam o Brasil ser uma terra onde os reis deles estavam e queriam aquilo ali como moradia. O fato também é que os reis portugueses, eles estavam como se fosse com um bebê deles. O Brasil era como se fosse um bebê, eles queriam ostentar para todos os outros países. Então, Portugal estava morando, muitos portugueses, os próprios reis, eles estavam aqui no Brasil, além dos motivos de terem brigado com a Inglaterra e com a França, Então, por essas questões, eles também vieram para cá, mas também para demonstrar também o novo bebê que eles tinham, o xodózinho que eles estavam tendo, a exploração do ouro e tudo que estava acontecendo aqui. Então, os políticos portugueses, eles pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, eles exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem, mas Dom Pedro não queria bem isso, ele queria passar mais esse tempo aqui para fazer as suas festinhas, as suas maracutais, para ficar ostentando, e mostrando aos outros países. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, já que a sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Então, eles queriam manter certos limites, certas regras, para que não haja certos problemas futuramente. Então, diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, preferiu as seguintes palavras: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Então, esse dia ficou conhecido como o dia do fico, que é onde ele manteve a sua palavra e disse que ia ficar no Brasil. Nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal e até mesmo de Dom Pedro I. Cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. E Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte, exclusivamente brasileira. Essa Assembleia ela tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Então, a partir daí, as pessoas, principalmente Dom Pedro, ele estava começando a ouvir os brasileiros. Ele não estava mais querendo ouvir o que os portugueses estavam falando. Os portugueses queriam ter a posse do Brasil, mas não queriam que o Brasil fosse um país. Então, o Dom Pedro estava começando a ficar maleável e estava começando a querer mostrar moral. Os políticos portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte Brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre o Brasil e o Portugal.
Então, no dia 7 de setembro, ao dia 7 de setembro, como é o dia, né? 1822, a gente já vai começar a fazer a referência. No Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Então, muito contrariado, Dom Pedro, ele estava já com raiva, chateado com Portugal. Então, ele fez o quê? Ele deu o grito do Ipiranga, ele deu o grito de independência ou morte. O grito que está, a frase que está na bandeira nacional. Erguendo suas espadas dizendo independência ou morte, aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. Dom Pedro I recebeu o título de imperador em 12 de outubro de 1822. Então, 12 de outubro, que vai ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? O que é a data fatídica que Dom Pedro, né? Ele vai receber esse título, mas também a gente deve lembrar que nesse dia 12 de outubro é a padroeira do Brasil. Então, por ela ser a padroeira do Brasil, certas coisas você vai assimilando. Por que foi nessa data que ele recebeu o título? Os portugueses, eles eram muito católicos. Então, tudo eles faziam envolvendo alguma coisa, um evento da igreja, certo? Então, os portugueses, os reis, eles tinham a tendência quando tinha um evento, uma festa na cidade, na igreja, na praça pública, eles queriam associar alguma coisa com o rei. Então, o fato de Dom Pedro I ter sido titulado, né, nesse dia, porque estava tendo muitas festas, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, devido ao fato de toda a independência, da situação da festa, de tudo, Nossa Senhora Aparecida, ela é a padroeira do Brasil por esses fatos. Mas lembrando também que essas datas, elas são muito semelhantes, são comemoradas nos mesmos dias, tanto na Espanha como também em Portugal. Então existe essa ideia de padroeiro, tanto na Espanha como em Portugal. Por conta disso, os reis, eles mandavam muito nisso e associavam muito à igreja, eles trabalhavam junto com a igreja. Então o dinheiro era muito envolvido com a igreja na época. Então, por isso que a igreja também mandava nas coisas, junto com os reis. Então, e ele foi coroado em dezembro do mesmo ano. Então, quando Dom João morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, ele perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que o Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, que seria o Brasil, né? Formaram-se no abdicar, né? Então eles queriam abdicar o Dom Pedro I para tirar ele do poder, para que ele não se rebelasse, né? Se rebelasse e fizesse alguma coisa contra Portugal. Então eles tiraram ele do trono do Brasil. E entretanto, para não perder o seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II como sucessor. E o problema é que nessa época Dom Pedro II ele estava com apenas 5 anos de idade. Então ele não podia ter posse, porque segundo as leis da época, só podia ter posse caso alguém morresse ou caso alguém deixasse apenas com 13 anos. E aí existe uma história que eles mudaram os documentos do menino para que o menino pudesse ficar com posse de certas terras. Então existem certas coisas que os historiadores contam em certos documentários, em certas entrevistas, certas curiosidades sobre esse fato, tá? O vídeo de hoje ele é curto porque nós vamos ter apenas 5 questões como atividade. Então, hoje eu vou ficando por aqui. E próxima semana, né, nosso próximo vídeo de história, mais curiosidades sobre o Brasil. Então, tchau, tchau!